Boa noite a todos, né? Deus abençoe. Mais um momento do Centro de Estudos Proféticos para o ano de 2026. Hoje com o tema do arrebatamento e da teologia das ressurreições. É o segundo tema desse ano, onde nós teremos ainda no segundo semestre mais 2 momentos. No mês de setembro e depois no mês de novembro. Hoje o tema nosso, teologia das ressurreições e o arrebatamento. Então, nós vamos começar primeiro fazendo uma síntese bem rápida mesmo, daquilo que já foi estudado. Nós hoje temos que compreender o que Deus chama de plano para as eras. Então Deus ele vai trabalhando ao longo das eras. A gente vê nessa extremidade aqui e lá na outra, né, bem a extremidade de cá quanto a de lá, nós vemos o reino de Deus que é de eternidade em eternidade. Ele é atemporal, não se conta tempo nele. E Deus criou o reino dos céus, que é cronológico. Então é muito importante discernir o que é do reino eterno de Deus, reino de Deus, e o reino dos céus, onde Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele criou e ele é o herdeiro de todas as coisas. Então nós vemos que desde a eternidade nós temos a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a origem de Cristo é desde a eternidade, tá? Nós vemos a cruz de Cristo, a graça, a igreja já está lá na eternidade, pensada por Deus, tá? E na eternidade, Deus tem uma ideia, um direcionamento, vamos dizer assim. Ele cria o reino dos céus e Jesus é entronizado, o rei, o soberano. E um dos anjos comandava 1/3 das hostes celestiais, ele se rebela contra essa decisão, é Lúcifer, ele cai, e Lúcifer é que inaugura o que a gente chama de iniquidade na terra. Não é o pecado de Adão e Eva, é a queda de Satanás. Então, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós temos essa queda. Muda a configuração e a estrutura da terra que foi criada por Deus, e Isaías fala que Deus não a fez vazia. Então a queda de Satanás explica a alteração da estrutura terrena e a terra é recriada. Nessa recriação é o período da inocência. Deus cria também Adão e Eva ali, sem pecado, convivendo com Deus. Deus dá a eles regras e no final Deus chama para poder prestar contas. Todas as eras são assim. Nós hoje vivemos a 6ª era, que é a era da igreja na terra. Então nós temos a primeira era, a era da inocência, que termina com o pecado de Adão e Eva. Aí começa o período da consciência, que vai até o momento do dilúvio. Então é uma era onde o ser humano tem uma consciência daquilo que é certo e que é errado, mas mesmo assim ele opta pelo erro. Depois, no dilúvio, Deus dá um novo juízo. É sempre assim. Deus coloca o homem numa situação, define funções e depois chama ele ao juízo. Então, na consciência, terminando com o dilúvio, Deus faz isso. Depois do dilúvio, entra a era do governo humano, o governo civil, e vai até Babel. Então ali também Deus dá uma direção para o homem, espera que ele ande na sua presença, mas Babel mostra que ele é completamente contrário àquilo que Deus estabelece. Depois de Babel, nós vemos a era das promessas, onde Deus chama Abraão. Então Abraão é chamado ali.
Então, há uma diferença. Até então, todas as civilizações ficam até o governo humano, consciência e governo humano. Mas Abraão, Deus chama a nível de promessa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Jacó, Deus muda o nome para Israel. Ali é as promessas. Só que depois houve um período em que a família de Abraão, ou melhor, de Jacó, desce ao Egito. E ali é escravizado. Depois Deus tira e entra um período que é da lei, a lei mosaica, que é o período da promessa de trazer um redentor. Então a lei mosaica tinha a finalidade de introduzir o Messias no mundo. Desde que Israel cumprisse as promessas, obedecesse a Deus, ela iria ser sacerdócio para as nações. O Messias vem, que é Cristo, e ali Cristo vem com a finalidade de morrer a nossa morte e o sangue dele nos purificar de todo o pecado e trazer de novo o homem em comunhão com Deus. E esse é um dado importante. Depois da morte de Cristo, nós vamos ter algo extraordinário nas eras, coisa que antes não tinha. Jesus, aqui temos as festas judaicas, que está lá em Levíticos. Oi, pastor, Deus abençoe. E em Levíticos, nós vemos que essas festas ou solenidades, elas são do Senhor. Deus é que estabeleceu ela, não é o povo judeu. O povo judeu tinha que cumpri-las. Então o que acontece? Isso aqui é muito importante. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus morreu na Páscoa, gente. Então presta atenção, ó. Morreu na Páscoa. Tem Páscoa em dezembro? Não, não tem Páscoa em dezembro. Tem Páscoa em julho? Não, não tem. Páscoa é na data pascal. Então Jesus morre na Páscoa, sepultado no período dos pães asmos, ervas amargas, ressuscita nas primícias, daí Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. Paulo, em 1 Coríntios 15, deixa isso muito claro. Ninguém teve ressurreição antes de Cristo. Cristo é a primícia, é o primeiro. Depois vem o quê? Pentecostes. Nós estamos no tempo pentecostal espiritual e no tempo cronológico de Pentecoste. Shavuot, estamos vivendo no momento atual. Então, olha bem, estavam os discípulos reunidos. Nenhum discípulo era gentio, todo ele era judaico. Aí vem o Espírito Santo e é derramado sobre eles. Tinha Jesus antes, Emanuel, Deus conosco, e aí tem Barnoel, Deus em nós, o Espírito Santo habitando no coração daquele que aceita Cristo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes não é na Páscoa, nem em dezembro. Quando que é Pentecoste? Aqui, ó, final de maio, início de junho. E Jesus, na primeira vinda, ele cumpriu essas 4 festas judaicas, mas não cumpriu as outras. Então, cuidado aqui. Ó. Primeiro dado importante para o arrebatamento. Arrebatamento pode ser qualquer dia, qualquer hora? Não pode, gente. Olha Jesus aqui, ó. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Quando que vai ter o arrebatamento? Quando terminar Pentecostes e começar as trombetas. Quando que toca a trombeta em Israel? Quando encerra um ano, começa o outro ano. Coincide com o ano novo judaico, final de setembro, início de outubro. Trombetas.
Aí nós vamos ter o período que é chamado de juízo, trombetas. Só que os crentes cismaram que o período de trombetas vai durar só 7 anos, que é aquela última semana de Daniel. Não tem nenhum texto bíblico que afirme isso. Pode procurar que você não vai achar. Trombetas começa depois que a igreja é retirada. Nós vamos ver isso aqui, pode ficar tranquilo. Só que trombetas, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Cuidado, os apóstolos, que eram homens de Deus, eles achavam que Jesus ia voltar no 1º século. Eles tinham essa ideia, e nós já temos 2000 anos aí. Então, quanto tempo vai durar trombetas? Eu não sei. O final de trombetas coincide com os últimos 7 anos de Daniel, perfeito, porque o sol da justiça chega. Porém, trombetas nós não temos garantia de que só vai durar 7 anos. Se for, tá ótimo, mas você não tem essa garantia. Quando que começa o período tribulacional? Quando o anticristo assinar um acordo com Israel e iniciar o sacrifício para a purificação da nação, do pecado da nação. Então vai ter que ter o templo lá, sacerdote instituído, aquele negócio todo. Então trombetas ocorre 2º semestre. Tem trombetas em abril? Não tem. Tem trombetas no final do ano? Não, não tem. Expiação é onde o judeu vai entender que Jesus é o Messias. Então é lá no final do período tribulacional, aquela turminha de Israel que vai sobrar. Aí depois, pouca gente sabe daqueles 75 dias entre a vinda do Senhor Jesus, pisando no Monte das Oliveiras, todo olho verá, e o início do milênio. 75 dias, o que vai ter? Purificação do templo, 30 dias, 45 dias, julgamento das nações. Nós vamos ver isso. Depois, sim, começa tabernáculos, que é Sukkot, que é o milênio. Jesus reinando com vara de ferro. A igreja, a 6ª era, por isso a minha caneta vai, às vezes ela dá o ar da graça aqui, a bateria dela ficou mais fraquinha, mas vamos ver se vai. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, roxa aqui, é ali o período da igreja na Terra. O período do milênio vai estar aqui, ó, no número 7. Então nós vivemos a 6ª era, está ali o número 6, que é o período da graça, estamos finalizando ele e o milênio ali. O milênio, gente, é na Terra. Todas as eras são na Terra. Não existe milênio no céu. Não existe. Milênio é uma era igual à era da igreja. E não foi prometido à igreja o milênio. O milênio é prometido para Israel. A igreja é prometido ser parte do corpo de Cristo. Nós vamos entender isso. Então eu queria que você sempre pontuasse isso. Porque às vezes a pessoa pega aqui um texto da era da consciência e quer aplicá-lo dentro da igreja. Tem que tomar muito cuidado com isso, muito. Porque você vai ter que saber se aquele texto se aplica. Uma coisa que se aplica desde a época da inocência e depois do pecado. Tu és pó e ao pó tornarás. Todo ser humano vai morrer, gente, sem exceção. Sem exceção. As mulheres, aumentarei sobremodo as dores do parto. Uma mulher que tem um parto via vaginal, sem anestesia, ela sofre. Claro que sofre. Do suor do teu rosto comerás. É uma realidade. Se alguém comeu de graça é porque alguém pagou para aquela pessoa. Caso contrário, não tem comida. Então, todas as eras, a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, que é a que nós estamos agora, e a número 7 é aqui na Terra. A Bíblia começa, Gênesis 1, 1. E criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21, 1.
e vi novo céu e nova terra. Os primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Então, Deus está em processo, em cuidado, em mudança da terra. Então, as festas judaicas, gente, entender o sentido espiritual dela é fundamental, porque não há dificuldade nos textos do arrebatamento, há dificuldade em você colocá-lo adequadamente. Porque tem gente que pega a promessa de Israel e joga na igreja, e aí fica confuso. Bom, isso aqui depois é para a resposta, teologia das ressurreições, é aqui. Então aquilo ali, nós vimos que para entender o arrebatamento é necessário entender a teologia das ressurreições. Por quê? Aí você vai ver aonde está cada grupo. Porque nós somos ensinados, e eu também fui ensinado assim, que a igreja é o único povo de Deus na terra. Isso não é verdade. Não é verdade. Você vai ver que não é. Então, nós temos ressurreições. Arrebatamento. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Já ocorreu o arrebatamento antes? Já, gente. Enoque andou com Deus e não mais se viu porque o Senhor o tomou para si. Foi arrebatado. Elias no carro de fogo. Paulo foi arrebatado quando ele foi apedrejado, lá dado como morto. Ele foi até o terceiro céu e viu coisas insondáveis, que ele fala que não era lícito a ele declarar. Mas nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Só que para isso a gente tem que dominar a teologia das ressurreições. Então vamos lá. Teologia das ressurreições. Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui ele tem duas distinções: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então Daniel, ele coloca bem claro isso aqui. Todos os seres humanos serão ressuscitados, sem exceção. Gente, isso é tão verdade quanto a gente está vivo agora. Sem exceção. Todo mundo vai ser ressuscitado. Vai receber um novo corpo. Ao ser humano é destinado uma só morte, depois dela o juízo. Está lá em Hebreus. Então, todos os seres humanos serão ressuscitados. Porém, haverá momentos diferentes. Então, nós temos ressurreição dos justos e ressurreição dos ímpios. Quando a gente fala de ressurreição, é outro corpo. O indivíduo teve uma parada cardíaca na nossa frente, nós reanimamos ele, demos medicamento, demos um choque nele, né? Ele voltou a viver, porém ele voltou no mesmo corpo. Ele foi ressuscitado de um ponto de vista cardiovascular, mas ele não recebeu um novo corpo. Ok? Então, ressurreição implica num corpo diferente desse de natureza de carbono que nós temos. Então, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então, nós temos dois tipos de ressurreição. Há na Bíblia, cuidado aqui. Aqui é que está a chave para você entender o arrebatamento. Você entendeu isso aqui, você domina o arrebatamento, você vai ver que só tem uma chance e Deus não é Deus de confusão. O resto é invenção humana. Na Bíblia, 7 episódios de ressurreições, ao todo, sendo 6 episódios na primeira ressurreição, que é chamada de dos justos ou dos santos. E um único episódio, que é a segunda ressurreição, que é chamada ressurreição dos injustos ou dos ímpios. Então nós temos 2 ressurreições, dos ímpios e dos justos, e vamos primeiro atentar para a ressurreição dos justos. E são 6 episódios. É que é da igreja. Olha bem, são 6 episódios de ressurreição da primeira, que é a dos justos. Importante,
Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. Então, quem é ressuscitado na primeira ressurreição, ele tem um corpo incorruptível, santo, puro, agradável a Deus. Tá? A primeira ressurreição, ou dos justos, ela se subdivide em 6 episódios, sendo que 2 deles já ocorreram. Ué, quem é? Primeiro, primeira ressurreição, Cristo. Nós não temos dúvida, né? Paulo deixa claro, Jesus é a primícia dos que dormem. Então, a primícia dos que dormem já ocorreu. Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Isso não tem dúvida para nós. Então, a primeira parte da ressurreição dos justos é Jesus. Lembra? Jesus morreu na Páscoa, sepultado nos pães asmos, ressuscita nas primícias. Olha como é que Jesus anda nas festas judaicas. Então, 1 Coríntios, vamos ler Salmo. Salmo 16, 9 a 10. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Jesus, primícia. Paulo confirma em 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Jesus é a primícia. Essa é a base da fé cristã, pregar o Cristo ressurreto. E ela é precursora da grande colheita, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, como que é importante? Olha lá, Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Cuidado, ele foi a oferta, mas ele também era o sumo sacerdote, aquele que movia o feixe. Então nós temos pães asmos, Jesus ressuscita nas primícias, mas olha a festa, ela tinha um feixe, além do sacerdote tinha um feixe. Isso é muito importante. Segunda etapa da primeira ressurreição, as primícias. Quem é esse povo? Após a ressurreição de Cristo, quando Cristo morreu, os sepulcros foram abertos, mas não ressuscitou ninguém até que Jesus ressuscitou. Então Jesus é a primícia dos que dormem, é a primeira etapa da ressurreição dos justos, já ocorreu. Segunda etapa, o feixe das primícias. Após a ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Mateus 27, 51, 53. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, Cristo, entraram na cidade e apareceram a muitos. Eis a pergunta: quem são estes? Eram as almas que estavam no seio de Abraão? Que Paulo fala que o cativo foi transportado? Jesus levou cativo o cativeiro? Não sabemos. São os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó. Tem gente que defende que é a tribo de Judá. Por quê? Porque Judá vai na frente do tabernáculo. E Judá faz a defesa de Israel. Daí Jesus ser o leão da tribo de Judá? Não sei te responder. Eu ainda não sei como responder essa pergunta. Mas uma coisa eu sei, que eles receberam a ressurreição de seus corpos e foram elevados aos céus com Cristo. Por quê? Por causa do feixe da festa das primícias. Então, cuidado. Jesus é a primícia dos que dormem, e ele move o feixe como sumo sacerdote, e são os primeiros frutos da colheita. Isso já aconteceu. Esses santos foram elevados ao céu com o Senhor. Por isso não há menção na Bíblia da morte de qualquer um deles depois. Diferente de Lázaro, que depois de ressuscitado, ficou 4 dias morto, Jesus ressuscitou, mas depois Lázaro morreu de novo.
Muita gente fala que ele morreu na Espanha. Não sei responder exatamente a isso, mas fato é que ele morreu. Então, o que acontece? Quem é que está nesse grupo aí? Eu não sei te afirmar com exatidão. Talvez Deus não vai permitir que a gente saiba, a não ser quando estiver lá na presença dele. Confirmando o Levítico 23, olha, principalmente o versículo 11. Olha a função da festa das primícias. Ele moverá, o sumo sacerdote moverá perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Só depois do sangue de Cristo, porque o sangue de touro e de bode não perdoa pecado. Só depois disso é que aí eles poderão ser assunto ao céu. Já ocorreu essas duas ressurreições, esses dois episódios da primeira, Jesus e o feixe já ocorreram. Então, ó, tem gente lá no céu que não faz parte da igreja. Que a igreja ainda não saiu aqui. Agora que vem ela, ó. A nós aí, ó. Igreja. Corpo de Cristo. Ainda aguardando ressurreição em grande escala. O que está prometido para nós é fazer parte do corpo de Cristo. Igreja não tem promessa de ser milionária, de ser rica, nada disso. E você tem herança no corpo de Cristo, herança no Senhor. Israel é que é dado ser cabeça das nações, não é a igreja, é Israel. Tá? Igreja é quem? A igreja ela foi inserida. Nós vimos na aula passada, quem teve a oportunidade, viu que a igreja, quando ela chega em Pentecostes, ela era primeiro só de judeu. Cornélios é que inaugura o período dos gentios dentro da igreja no capítulo 8 de Atos. Então o que acontece? Essa igreja, a existência dela na terra para o período do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é para Israel e as nações entrarem no milênio. O Evangelho da Graça é para você ser parte do corpo de Cristo. E isso acontece desde o momento de Pentecostes. Aqueles que morreram em Cristo estão aguardando esse momento. Eles não ressuscitaram ainda. Não receberam o novo corpo. Isso vai acontecer quando? Santos ressurretos e santos trasladados, corpo incorruptível. Não se refere ao último dia, mas sim ao toque da trombeta. É o chofar de Deus em Tessalonicenses. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, essa turma aqui é que está aguardando o terceiro momento da teologia das ressurreições. É onde entra o momento do arrebatamento, para quem estiver vivo. O indivíduo tem duas opções na Igreja de Cristo. Se ele morreu, ele vai ser ressuscitado. Quando? Quando Jesus tocar o chofar de Tessalonicenses. E quem estiver vivo vai ser retirado daqui. Veja bem, o Espírito Santo foi entregue e ele vai ser retirado. Bar Noel, Deus em nós, é o período da igreja. Por isso que eu falo, aquele indivíduo que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, é esse que sobe no arrebatamento. É uma coisa que na igreja hoje nós temos que encarar com força quem realmente nasceu de novo. Porque nem se ele quiser ficar aqui, ele fica. Ele vai ser retirado. Não quero, porém, irmãos, que sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo,
com a trombeta de Deus, diferente das trombetas do Apocalipse, que quem toca são os anjos. Aqui não. Trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa palavra é muito importante. Morreram em Cristo. Estavam inseridos no corpo de Cristo. Ok? Estavam inseridos. Nenhum dos santos do Antigo Testamento estava inserido no corpo de Cristo naquele momento. Só depois da crucificação de Cristo. Isso precisa ficar bem claro na mente da igreja. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Opa, nos ares. Não é na terra. Não é na terra. Por isso que aqui Jesus vem como ladrão. Só que na segunda vinda, Jesus vem com todo olho verá. Então, para a igreja, Jesus faz uma antecipação nesse processo. Seremos arrebatados juntamente com ele, a encontrar com o Senhor nos ares, e sempre estaremos com o Senhor. Ou seja, a partir do momento que a igreja ou ela é ressuscitada ou arrebatada, ela vai ter um novo corpo incorruptível, não tem receptor para pecado, não se dá em casamento e não tem possibilidade de pecar. Isso é muito importante, porque nós vamos ter duas populações no milênio, a turma da igreja e a turma que entrar para repovoar a terra. A terra no milênio vai ser repovoada, igual foi depois do dilúvio, igualzinho. Atenção, versículo 16. Aqueles que estão em Cristo, corpo corporativo ou igreja, indivíduos selados com o Espírito Santo, enxertados na videira. Lá em Jeremias 31. Deus prometeu a nova aliança para a casa de Israel e a casa de Judá. Fato. Só que Cristo é que é o mantenedor da nova aliança. E você e eu, enxertados na videira, em Cristo nós participamos das bênçãos espirituais da nova aliança, sem ela ter chegado ao mundo, porque ela só vai chegar no milênio, só no milênio, tá? Então a igreja, ela privilegiada, ela faz aquele ciúme no povo judeu e nas nações. Você quer ter isso? Aceita Jesus, é simples assim. Então, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, se tivermos vivos, seremos transformados. Aí ele vai colocando e... Exatamente. Aí ele confirma, né? Só aí já sabe a sequência que é aquela mesmo. Então, o arrebatamento da igreja tem local na terceira etapa da primeira ressurreição. Aí fica fácil. Onde é que ela vai ocorrer? É antes do período tribulacional. Então, nós vamos depois, na hora do arrebatamento, a gente vai ver. Então, a terceira etapa é a da igreja. A quarta etapa da teologia das ressurreições é o famoso último dia. Ah, mas por que você entende que não é para a igreja? Depois nós vamos entender por quê na hora que a gente for ver um quadro comparativo. Os santos do Antigo Testamento, Jesus chama de último dia, que é a segunda vinda de Cristo. A igreja, ela vai voltar com Cristo na sua segunda vinda. A igreja espera o arrebatamento, a união, que é o chamado dia de Cristo, que é o dia de regozijo, de receber o Senhor. É dia de festa. Último dia é o dia do juízo do Senhor, quando Jesus pisa o Monte das Oliveiras. Então Jesus diferencia dia de Cristo e dia do Senhor. A segunda vinda de Cristo é o dia do Senhor, é o sol da justiça, todo olho o verá. No arrebatamento não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz
Só quem é de Cristo vai ouvir o chamado e vai ser tomado. Quem não é de Cristo não vai. Ah, eu fiz isso. Se não nasceu de novo, não foi enxertado na videira, pode ser o que for, não sobe. Santos do Antigo Testamento, todo olho verá. Apocalipse 1:2. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Período tribulacional, gente, nós vamos ter Moisés e Elias, os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Nós vamos ter um anjo falando do reino de Deus, para todo mundo ouvir. Ninguém vai ter desculpa de que não foi avisado. O indivíduo tem a opção, vida ou morte, qual vai aceitar. Cristo, bênção. Não quer Cristo, morte. Todo olho verá, e as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas, sem exceção, irão saber que Jesus é o Messias. Aí é uma questão de escolha. Olha o que Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumir da minha pele, ou seja, depois da minha morte, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele estava vendo a ressurreição. Qual? Essa aqui dos santos do Antigo Testamento. Que é depois, no final, quando Jesus voltar. Porque, olha o que ele fala. Verei o meu Redentor. Eu sei que ele vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso ainda não aconteceu. Todo olho viu? Não. Hoje quem busca Jesus são os crentes. Os outros estão nem aí para ele. Não tem todo olho vendo Jesus, não, gente. Não tem. Não se refere à igreja, pois ninguém do Antigo Testamento foi revelado sobre a igreja de Cristo. Cuidado. Tem gente que acha igreja no Velho Testamento. Muito cuidado. Paulo declarou em 1 Coríntios que era um mistério. Mistério, você não pega uma coisa já existente e transforma ela em outra, não. Então Israel não se transforma em igreja. Então não tem igreja no Velho Testamento, gente. Quem declarar isso está falando que Paulo é mentiroso. E aí vai ficar numa situação bastante complicada do ponto de vista teológico. Porque ninguém do Velho Testamento viu igreja, ninguém. Era um mistério, Deus não revelou. Tá? Ali era Israel para trazer o Messias para como Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Então a promessa da turma do Velho Testamento, tirando a turminha do primeiro feixe, que eu não sei quem é, vai ressuscitar depois da igreja, no final do período tribulacional. E aí, esse episódio de ressurreição está ligado ao fato do Redentor se levantar sobre a terra. Todo olho o verá. Então, essa quarta etapa, ela mostra uma população que não faz parte da igreja de Cristo, não é do corpo corporativo de Jesus, mas que faz parte dos santos de Deus aí. E depois nós vamos ver detalhes sobre isso. Olha o que Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. Não é a igreja aqui, gente, é Israel. E haverá um tempo de angústia, o tempo da angústia de Jacó, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha bem, olha o livro aí, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, ele já está vendo lá na frente. Esse texto de Daniel remete para Apocalipse 13, 8. Aqui está falando da adoração da besta. Adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Mas Jesus veio fisicamente para morrer. Mas ele foi morto desde a fundação do mundo. Era uma coisa que manifestou na eternidade. Então, olha bem, o livro da vida do Cordeiro está lá na eternidade. Então, fica a pergunta aqui para você. Quem que é mais velho? A igreja ou Israel? Pensa um pouquinho. Quem é mais velho?
Hora e meia a gente vê na parábola do filho pródigo, né? Eles falam que o filho mais velho é o judeu e a igreja é o filho mais novo. Mas será? Pelo texto, não é bem isso não. Adoraram todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, no período tribulacional, só vai se salvar quem tem o nome escrito no livro da vida. E a gente vai ver que é muita gente, porque tem um período de ressurreição só para eles. Olha o que Isaías fala. Os teus mortos, ok? Os teus mortos também, e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Vai, pois, olha bem, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Eu pergunto, se Cristo já pagou o pecado, se Cristo já se fez maldição e perdoou o pecado da igreja, para que isso aqui vai se aplicar à igreja? É porque não é para ela. Povo meu, entra no teu quarto. É a ira de Deus, é a angústia de Jacó. Isso aqui é o período tribulacional para Israel. Quando você vai em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma promessa que Jesus vai pisar a cabeça de Satanás e este, Satanás, iria tocar no tornozelo. A palavra Iacove significa tornozelo. Igreja não é tornozelo. Iacove é tornozelo. Israel é Iacove. Então, está permitido a Satanás tocar em Iacove e não no corpo corporativo de Cristo. Por isso que a igreja não está no período tribulacional, e sim Israel. E os santos do período tribulacional? Aquela turma que vai para debaixo do mar de vidro, né? É a quinta etapa, né? De ressurreição. E havendo aberto o quinto selo, vi as almas debaixo do altar, os mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho que deram. E clamavam, quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Período tribulacional, mar de vidro, os santos do período tribulacional. Por mais dificuldade que já se teve no mundo, inclusive Segunda Guerra Mundial, essa violência toda que tem aí, nem se compara ainda ao período tribulacional que há de vir. Se calcula que de cada 3 judeus, 2 vão morrer nesse período. Na Segunda Guerra Mundial, para cada 3, 1 morreu. Agora vai ser, para cada 3, 2 vão morrer. Tem 10 milhões lá, vai reduzir o quê? Vamos botar 9? Vai reduzir para 3 milhões. Esse é o remanescente de Israel que chega no final do período tribulacional. O resto, todo mundo vai morrer no período da tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos e assentaram sobre eles e foi-lhes dado poder para julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Olha lá, gente, a besta já está manifesta. Tem besta agora governando o mundo? Não, não tem. Não tem. Então, pois é. Essa foi boa. Então, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto de Apocalipse é a primeira vez que fala na Bíblia que o milênio vai durar 1000 anos. Olha aí, ó, é o texto de Apocalipse 4, versículo 20, capítulo 20, versículo 4, perdão. Então essa turma está aí. E, gente, deixa eu explicar uma coisa. A última etapa de ressurreição
vai ser depois que Jesus estiver reinando na terra. Vai entrar uma turma que sobreviveu ao período tribulacional, 1/3 de Israel, e mais a turma das nações, porque nas nações, igual teve na Alemanha, teve gente que foi favorável ao judeu, teve gente que matou o judeu. Deus vai julgar individualmente. É aqui, antes da entrada do milênio, nós vamos ter aula de milênio no segundo semestre, né? Só um parênteses, nós temos com o pastor Amarildo, dia 19 de setembro, Gog, Magog, Armagedon, Gog e Magog, e milênio com o Gustavo em novembro. Nós vamos ver que vai entrar um grupo de pessoas com esse corpo aqui de carbono e vai repovoar a terra no milênio, com Cristo reinando com vara de ferro. E aí, tolerância zero com o pecado. Quem não aceitar o senhorio de Jesus recebe juízo de morte, será amaldiçoado, morto e lançado no inferno, durante o milênio. A turma que está com o corpo de carbono, igreja não, porque a igreja vai estar com o corpo ressurreto. Tu vai morar na Nova Jerusalém, 9.000 metros de altitude, e a Jerusalém terrena cá embaixo. Você sobe e desce igual Jesus faz hoje, com um corpo incorruptível. O que vai depender do seu galardão. De acordo com o seu galardão, Jesus te dá autoridade sobre aquilo que ele determina. Tolerância zero no pecado, mas olha Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que cumpra os seus dias. O menino morrerá com 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O indivíduo nasceu no milênio, ele tem um prazo para ele aceitar Jesus. Ele vai chegar nos 100 anos de idade, se ele chegar, ele concorda com o senhorio de Cristo, ele vai ser ressuscitado. Como vai ser esse arrebatamento e essa ressurreição, eu não sei te explicar, mas é fato, Isaías aponta para nós. Agora, aquele indivíduo que não quer saber de Cristo, mesmo vendo Jesus reinando fisicamente, que não vai ter profeta lá não, gente. A pessoa vai ver Jesus direto, ó, olho no olho. Não tem ministério profético ali, porque o próprio Jesus vai estar ali, frente a frente. O indivíduo optou por rejeitar Cristo, ele vai ser amaldiçoado e vai ser morto e lançado no inferno. Então, nós vamos ter morte e ressurreição no milênio, tá? Não esquece, olha as eras para a gente não errar na interpretação. Questão importante, como será o arrebatamento e a ressurreição no milênio? Antes de cumprir o texto de 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Isso aqui mostra destruição atômica. Então, isso aqui de Pedro nem é na Batalha do Armagedon, é lá no final, é lá no Gog e Magog, segunda etapa, onde fogo do céu vai descer. Então, se, eu não sei como é que vai ser esse fogo do céu, se é esse planeta aí, Nibiru, que vai vir em rota de colisão com a Terra no final do milênio, não sei, grande chance, certeza eu não tenho como afirmar. Ele vai fazer as catástrofes da grande tribulação, vai. Porém, ele, se está em rota de colisão, já vou. Então, aponta para a destruição da terra pelo fogo. É a última revolta de Satanás. Satanás é preso durante os 1000 anos, aí depois ele é solto e aí ele tenta enganar. Enganar quem? A turma que está com o corpo de carbono no milênio. A igreja ele jamais vai enganar. Jamais. Aí, vi novo céu e nova terra, porque já primeiros céus e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais, né? Pessoal aí que gosta de ir para Maragogi, aproveita, tá com os dias contados aí, Guarapari, Cabo Frio, se quiser, vai curtir o mar aí que tá com os dias contados. E aqui, gente, finalizando antes de ir para o lanche, a segunda ressurreição, que é a dos ímpios ou dos injustos. Essa é só um momento, não tem 2 episódios. A outra nós vimos tem 6, essa aqui só tem uma. Não é subdividida. Espetáculo horrível, corpo pecaminoso, sujeito a dor e sofrimento. Não lhes morre o verme. Residência eterna no lago de fogo. Sobre o lago de fogo, Marcos capítulo 9, e esses versículos 44, 46 e 48, onde o seu bicho não morre,
e o fogo nunca se apaga. Então essa é a segunda morte. Então a segunda ressurreição dos ímpios e dos justos é para ver o nível de gravidade, o nível de julgamento, de punição que esse indivíduo vai ter. A segunda ressurreição precede o julgamento do grande trono branco, que é o juízo final. Gente, a igreja não vai passar pelo juízo final, tá? Ela vai para o tribunal de Cristo. Depois que ela for ressuscitada, ou quem estiver vivo, arrebatado, vai receber galardão. Pra você ter uma ideia, a igreja vai receber poder aqui para julgar até os anjos. Então a igreja ela vai estar aqui como juiz, corpo de Cristo. Aqui o juízo é para a turma dos ímpios, quem não tem o sangue de Cristo e rejeitou a Cristo. Mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, que aí sim tem essa segunda ressurreição. Tá? Então nós vamos dar uma parada aqui. Exatamente. Aí vamos fazer um lanchinho, para vocês darem uma descansada também.